histórias fantásticas. E hoje nós estamos com a Flávia. Ela já passou por muitas coisas na vida dela. A princípio ela já perdeu algumas coisas, já enfrentou o tratamento do pai que adoeceu, ela teve que voltar para São Paulo. E aí a gente quer saber, Flávia, como que foi para você passar por tudo isso, enfrentar toda essa situação com seu pai? Quando a gente tinha 5 anos, a gente teve que ir embora pra Bahia, porque a gente teve uns problemas aqui, e lá ele adoeceu. Ele teve tuberculose, que naquela época era o auge da doença, era muito contagiosa e o tratamento era escasso. A gente teve que ir pra São Paulo, minha mãe deixou meus irmãos lá, porque não podia trazer todo mundo, não tinha onde todo mundo ficar. E ele ficou internado nas clínicas. Eu não pude ver durante um bom tempo, tudo. Só que meu pai tinha um agravante de ser alcoólatra, né? Então, juntou uma coisa com a outra. Quando ele saiu, terminou o tratamento, que ele saiu, a gente foi, ele alugou o pessoal chama de cortiço, que hoje a gente nem tem mais. Alugou, ficou só eu, minha outra irmã que veio. Minha mãe foi trabalhar, só que meu pai, ele bebia ao extremo. E por beber acabava se tornando violento por qualquer motivo, por mais bobo que fosse. E a gente passou uma dificuldade muito grande nessa época porque não tinha dinheiro e o pouco que tinha ele usava para comprar bebida. E quando eu comecei a aprender a escrever, eu fiz minha casa era de aqueles tijolos baianos, então fica cheio de buraquinho. Eu escrevia bilhetes para Deus na minha cabeça, na minha inocência, e colocava ali dentro. E um dia eu escrevi que se ele parasse de beber, eu fiz uma promessa, né? Promessa da qual ele cumpriu junto comigo. E até hoje ele não bebe. Depois, eu tinha 7 anos, eu tenho 33 anos, ele não bebe mais. Nessa época, eu não sei se você chegou a assistir acho que era X-Tudo, o nome do programa. Tinha umas receitas lá e tudo, como eu ficava dentro de casa, né? Depois que eu chegava da escola, eu ia tentar vou fazer aquela receita. Minha imaginação era tão fértil que o que tinha em casa era farinha de trigo e açúcar. Aí eu fazia aquelas farinha de trigo, água e açúcar e comia imaginando aqueles milkshake. Gente, milkshake, que era o milkshake? Aí eu ficava tomate com sal, limão, vinagre. Todas aquelas receitas eu só fazia, era uma semana inteira de receita diferente, era uma semana inteira comendo aquele mingau de farinha de trigo com açúcar, porque a gente não tinha o que fazer, mas a imaginação era fértil. Falando de comida, por essa dificuldade que a gente tinha, meu pai comprou um terreno, só que era um terreno arenoso. Era alagado, tinha 2 cômodos lá, depois que ele parou de beber, né, obviamente. E ele foi construindo. A única coisa que dava naquele lugar era batata doce. A única coisa que tinha mudança naquele lugar era batata doce. Você fazia um buraquinho sem uma batata doce. E o que aconteceu? Às vezes não tinha comida pra levar. Não era todos os dias que tinha. A gente saía da escola, pegava o ônibus e ia pra lá ajudar ele. Então era batata doce cozida, era batata doce assada, era batata doce frita, não, mas até crua a gente já comeu. Tanto que hoje batata doce não dá. Batata doce realmente não tem condição de comer, não me interessa se é pra dieta, não me interessa se é gosto. Batata doce não desce. A mistura de farinha a gente até come num bolo, né, que vai, mas essa de batata doce, não mais. Foi uma época de uma infância complicada demais, né? Comparada às infâncias das crianças de hoje, né, foi uma época muito difícil. Mas, como eu tava falando, quando ele parou de beber, as coisas melhoraram um pouco, né? Ele passou a ficar no emprego só e trabalhava muito, sempre trabalhou muito. Aí a gente começou a construir desses 2 cômodos, 2, 3, 4, foi transformando numa casa, que a casa era bem grande. E trabalhando bastante. A gente tinha meu pai adora cachorro, a gente tinha um pastor alemão. E a gente tinha uns rituais em casa, como todo mundo tem em casa, aquele ritualzinho. Ele chegava sempre do trabalho junto com a minha mãe. Então a gente deixava a porta aberta da sala, porque ele ia dar comida para esse cachorro que a gente tinha, para depois ele entrar em casa. Era sempre assim. Aí um dia minha mãe chega, eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos no máximo.
Minha mãe chega sempre, meu pai usava uma maleta pra trabalhar. Ela chegou, colocou a maleta em cima da mesa da sala. E a porta ficou aberta. Aí ela falou assim, fecha a porta. A gente falou, cadê pai? Ela falou, seu pai foi preso. Nossa, abriu um buraco assim, porque eu não entendia, principalmente da parte de legislação pra saber o porquê, o que aconteceu. Eu sei que ele teve um problema no passado, ele acabou sendo confundido com uma outra pessoa e tava lá o mandado de prisão expedido, ele não sabia, foi tirar o RG, ficou lá. Então é uma montanha russa, né? Tava tudo indo bem e de repente tudo desmoronou novamente. E foi um período difícil, porque meu pai era, até hoje pra mim, é um exemplo de pessoa, entendeu? Tanto que desse quesito ele foi, obviamente foi inocentado, saiu, mas tanto emocional quanto financeiramente, porque tudo era ele. Então foi um período assim muito, muito, muito complicado, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Até hoje eu tenho lembranças de visitá-lo, e eu realmente não desejo pra absolutamente ninguém. Na época devia ser muito difícil, né, também, porque não só pela presença do seu pai, mas também pelos amigos próximos, né, porque antigamente era muito mais difícil e quando acontecia, o julgamento era muito maior do que agora, né, hoje em dia tudo dá processo e pronto. E hoje, entre aspas, até bonito, né, nossa, ó, naquela época, tem um parente preto, se afasta, né, nossa, nem encosta. Foi muito, muito complicado. Mas é o que eu falei, foi devidamente inocentado, ficou pouco tempo, entre aspas, porque eu acho que um dia ali deve ser uma eternidade. E sabe, mas foi um período muito, muito, muito complicado pra gente, pra todos nós. E eu tinha 12 nessa época, quando ele saiu, se eu não me engano, eu não lembro com exatidão. Eu com 12 anos pra 13, todo mundo faz o quê? Hoje não, né? Mas antigamente, as meninas estavam aí, brincando, né? Nossa, gente, aquele negócio de elástico nas pernas, eu adorava aquilo. Eu tava fazendo o quê? Caçando namorado. Entendeu? Caçando problema pra minha cabeça. E eu achava que eu namorava, né? Porque eu tinha um complexo de infidelidade imenso. Eu ia pra escola, Deus castigou, né? Eu ia pra escola com 2 calças pra ter bunda. Porque as meninas que tinham um corpão, meu Deus do céu, eu falava, gente, eu queria tanto ser assim. Pois é, tudo que você quer muito vem em excesso, né? Também. Aí, Que bom, foi muito bom esse seu comentário, porque eu vou começar a querer muito dinheiro. Olha, esse eu ainda não cheguei, mas a gordura chegou. O corpão veio mesmo, e ficou uns anos ainda no final, entendeu? Eu queria namorar. E realmente comecei a namorar com 12 para 13 anos de idade. Obviamente não era uma pessoa certa, obviamente não tinha o consentimento do meu pai, porque eu era triste. Mas eu tava ali, gente, eu namoro, né? Tipo, olhava pra você e falava, você namora? Não, você não namora, eu namoro, dá licença. E aí, quando você é aquilo, quando você não sabe o que você tá fazendo, você, né? A queda é certa. Aí, um belo dia, e eu era muito magra, né? Eu não sei, eu não lembro se alguém me perguntou e eu falei que não. Mas aí a gente percebe, né, que tem alguma coisa, né, que não tá normal. E eu acabei descobrindo que eu tava grávida. Vai aparecer na foto, aí no vídeo vai aparecer uma foto da Flávia. Faz isso não. Não sei se ela já tinha algum dos filhos na foto, que é a foto acho que da sua formatura, né? Tinha, o Miguel. Então, vai aparecer e já dá pra ver que na formatura ela já era bem magra, então era visível, só ela que achava que ninguém tava vendo. Que ninguém via. Eu acabei descobrindo que eu tava grávida. E assim, falei, gente, agora, né? Qual é o primeiro passo de um adolescente inteligente? Eu vou esconder, né? Porque ninguém vai perceber. Foi o que eu pensei em primeiro, eu vou esconder, ninguém vai perceber. Aí eu tava indo na padaria como de costume. Tá lá o pai dos meus filhos, estampado no jornal que ele havia sido preso. E todo mundo olhava assim pra mim, tipo, meu Deus, é ela. Eu não sabia o que fazer, eu entrei em parafuso, porque eu pensei, bom, eu tô, mas ele tá lá, ele vai me ajudar, né?
Só que não. E eu cheguei em casa surtada. E não contei nada, né? Porque eu achei que ninguém também sabia, né? Não, meu pai e minha mãe, imagina. Aí que eu tive uma ideia mirabolante. Assim, uma coisa fantástica. Falei, vou fugir de casa. Ninguém vai me achar. Sendo que ele morava, acho que 2, 3 ruas na minha casa. Aí peguei, ia pra escola, né? Arrumei minhas coisas, pouca coisa, porque né? Não podia sair com tanta coisa, porque ele morava sozinho, mas era a mesma parede da mãe dele. Fui pra lá, conversei com a mãe dele super me acolheu, né? Óbvio, coitada. Aí, deixei o bilhete lá em casa, não esqueça desse bilhete, coitado do meu pai. Não me procurem, porque vocês nunca vão me encontrar. Aí no final você assinou, é verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Fui pra lá, eu fiquei 3 dias no máximo. Aí tô lá, né? Naquela, gente, que ilusão, meu Deus. Naquela vida de minha casa. Nossa, eu tenho uma casa. Casinha de boneca. Aí bateram na porta, eu fui abrir, quem era? Meu pai. Aí eu falei, e agora? E pior que não tinha nem pra onde correr, porque era uma porta só, direto pra rua, não tinha pra onde você correr. Aí ele falou que foi me buscar e tudo. Aí a avó dos meus filhos, não, meu pai era muito bravo, meu pai tinha fama de muito bravo. O senhor não bate nela, não sei o que lá. Meu pai, não, tá, não vou, imagina, não sei, agora não adianta mais nada, aquela conversa, né? Aí ela vai, eu vou pra casa, tá acreditando naquilo, né? Aí, voltei, tudo, meu pai, eu não tinha o que falar com meu pai. E eu, na verdade, coitado do meu pai, ele não conseguiu olhar pra mim. E eu hoje, enquanto mãe, me coloco no lugar dele. Eu tinha 13 anos de idade, né? E toda essa situação, enfim, acabei tomando uma surra do meu pai, óbvio. Eu acho que foi o desespero dele que acabou fazendo isso. Mas enfim, eu lembro que ele nunca me permitiu parar de estudar. Não, você vai estudar, que não sei o quê. E olha, vou te falar, viu? Difícil. Deve ter tido, não sei, alguma coisa escrita lá em cima que não era pra eu parar, porque eu cheguei na escola como se eu tivesse lepra. Tipo assim, sentava, não saía de perto. Por as mães, naquela época isso era abominável. As mães das minhas colegas pediam pra não ficar perto de mim, porque eu era perdida. E os pais também, tinham algumas mães que até iam buscar. E aí se a filha estivesse saindo no portão comigo, que ia apanhar ali na porta da escola mesmo. E uma parte que me marcou muito desse período aí, foi uma antiga professora minha de português. Eu já tava com um barrigão, acho que de uns 7 meses por aí. E eu acabei atrasando um pouquinho, você percebeu que eu quase não falo, né? Isso é antigo. E aí demorei tipo quase 5 minutos pra entrar na sala. Quando eu cheguei ela já tava de pé na lousa. Aí eu pedi licença, né? Aí eu falei, licença, professora. Ela falou assim, onde você vai? Eu falei, vou sentar? Ela, não, você não tem mais que estudar. E eu sempre, tipo, inocente também, né? Eu acho, professora. Ela falou, não, menina, você tem que agora aprender a trocar a fralda. Você é mau exemplo pras meninas aqui. E eu era muito, muito sensível. E eu tava em toda uma situação. E saí chorando horrores da sala de aula, tudo. Encontrei um outro professor meu que me perguntou por que eu tava daquele jeito. E eu expliquei pra ele, ele foi na minha sala, me levou até a sala. E falou que não, que eu deveria estudar o dobro. E que ela que não deveria estar. E eu lembro dele, a gente tem uma amizade até hoje. Falei assim, não, você tem que estudar por você para esse bebê, mais que essa sala inteira. Então você vai estudar assim, quem não devia estar aqui é você, falou com ela. Eu voltei pra sala, mas foi um período muito difícil. Hoje, se a gente vê, nossa, 1000 coisas de chá de bebê. Nossa, gente, é a coisa mais linda. Tem tanta coisa, chá revelação. Nossa senhora, o que é isso? Na minha época, chá de bebê era o chá mesmo, um chá em bolo. E mesmo assim, só quem foi parente meu. Tipo, pra não fazer feio, 2 tias, aquelas tias que não faltam em nada, que todo mundo tem. 2 tias, uma prima, acabou. Acho que se tinha 5 pessoas, foram e também não tinha que comemorar na cabeça deles, né? Mas foi realmente do Miguel foi um período muito
casa, família, escola e amigos. Então, todo mundo evaporou. Até no pré-natal dele, eu tive que fazer no Hospital São Paulo por ser uma gravidez de risco, né? As mulheres, elas me olhavam, nossa, porque eu era a única que tava ali sozinha. E uma menina, tipo, cara diamante essa daí, tenho certeza. Vai ser um pai da criança, porque ela tava lá, mãozinha lá, com o marido e eu lá, né? Foi um período muito complicado. Foi, claro, um momento muito difícil. Eu, na sua situação, eu não sei o que eu faria. Eu acho que eu me jogaria da primeira ponte que eu vi, você ia falar, falou! E assim, a gente não pode deixar passar a parte de algumas pessoas que elas tentaram te fazer o mal, mas na verdade se reverteu para o bem. Porque se aquela professora não tivesse falado o que ela falou pra você aquele dia, aquele professor não teria falado o que ele falou pra você. E talvez não tivesse chegado, você não tivesse onde você tá hoje. Eu sou grata, tanto pelas pessoas más, né, que passaram, porque a gente tem que aprender com elas, mas pelas maravilhosas que eu tive. Meus professores, eles foram peças fundamentais de levar tudo muito na brincadeira, de suavizar muita coisa que eu passava, até mesmo uma piadinha sem graça de algum colega, ele transformava isso numa outra coisa. Não é à toa que eu tenho amizade com os dois que mais marcaram a minha história até hoje. Foi meu professor de língua portuguesa e meu professor de história. A gente tem amizade até hoje. E o carinho por eles só aumentou, porque marca muito, faz muita diferença. Aí você foi pra casa. Eu tive o Miguel e meu pai. É óbvio que meu pai não queria que eu me casasse. Eu casasse não, né? Que eu fosse lá morar junto. Mas eu era uma adolescente, né? Você era a Flávia, né? Então, e adolescente eu vou. O mundo inteiro tá ali falando, não faça. E ele tá, não, mas eu vou fazer. Meu pai não queria, o pai dele já havia sido solto. Aí o que eu fiz? Fui. Eu sou teimosa. Fui, obviamente, na primeiro mês, ok, e eu não sabia fazer absolutamente nada de comida. Tem alguma história assim, de alguma coisa que você fez em casa? Ou Não, gente, só que não fritei. tenha dado Como chama certo? aquela carne? Só fritei o músculo. Só isso. Você conhece aquela carne, o músculo? Eu fritei ela. Fritei ela, sabe aquele dardo? Parecia um negocinho de dardo, assim, porque eu piquei ela picadinha. Se você jogasse, você matava alguém. Eu não sabia fazer nada. Eu tinha 14 anos de idade. Tudo bem, as pessoas vão falar, mas filho você teve, né? Mas tudo bem, eu era burra do mesmo jeito. O fato de ter ganhado um filho não me fez ser uma Masterchef da vida. Eu não sabia fazer nada. Arroz, oh Deus. Meu judiação, gente. Não sabia, não tinha. Eu sabia fazer café. Café eu sabia fazer. E eu fui pra lá, enfim, no primeiro mês, quando eu fui morar lá, foi a liberdade, né? Uhul, né? Tipo, meu Deus, não vou ter mais meu pai mandando em mim. Só que não, né? Porque mesmo de lá, você ainda dava as ordens dele. Nos primeiros meses tava tudo certo, ele trabalhava, eu ainda não trabalhava, eu procurava, eu passava uma roupa, mas trabalhar não. Agora, conforme o tempo foi passando, eu não sei se eu também me revelei, porque eu também não sou uma pessoa muito fácil, mas ele se revelou muito mais. A gente foi se desentendendo, começou aquele negócio de agressão verbal, porque é dessa pontinha que começa, né? Mas, porém, eu não tava adolescente, né? E adolescente não tá, né? Não, e adolescente tem rebeldia, então, né? Ainda... Aí, eu engravidei da minha segunda filha. Ele era muito mais velho que você? Gente, eu não me lembro. Olha, vamos lá. Não, quando eu engravidei, eu sei que ele era de maior. Sim, ele devia ter... Bom, eu tinha 14, 13, que eu engravidei com 13. Ai, ele devia ter uns 23, 24 anos. Por aí. Ah, nem lembro. Eu acho que eu apaguei tanta coisa. Que eu não lembro realmente a idade. Talvez meus filhos saibam, mas eu não sei. Com exatidão a idade dele. Mas eu sei que ele é bem mais velho que eu.
Aí eu engravidei da minha filha. Nossa, minha mãe queria me matar. E aí eu fui totalmente soberba ainda, né? Onde come um, come dois. Mas mal sabia ela que não tava comendo nenhum, entendeu? Porque a situação era precária. Por quê? Porque ele só foi beber, sair, né? Usar porcaria, enfim. E a coisa realmente começou a piorar. Eu engravidei da minha filha, eu tinha 16 anos. Então, o que tava ruim piorou. E o que aconteceu? Ele colocou na cabeça dele lá que não era mais pra estudar. E eu era, assim, quando você fala que não era pra fazer, eu vou lá e eu faço, né? E eu passei, a gente passou muita dificuldade. Eu cheguei a levar os meninos, os dois, pra almoçar em casa de amiga minha, almoça na casa de um, janta na casa de outro, né? E eu ficava com cara de velho porque eu tinha vergonha de comer. E eu achava, tipo, 2 bocas, mas 3, né? Não dá. Tive, graças a Deus, amigas nesse período que me ampararam. Mas, olha, eu não desejo pra ninguém. Eu fui, no período que meu pai estava bem, a gente foi acostumada, não com do bom e do melhor, mas o bom e do melhor dentro das condições dele. E você sair, pra você abrir o armário, não ter um arroz, pra você, é desesperador. Então eu comecei a fazer realmente algumas coisinhas, ajudar aqui, ajudar ali, passar uma roupa na casa de alguém, pra ter um dinheirinho pelo menos pros meninos. Teve uma vez, por exemplo, ele começou a criar uns bichos lá. Antigamente o pessoal criava bastante. Aí ele criava galinha. Aí um belo dia, gente, não tinha mistura. Não que seja essencial, mas você quase um ano só comendo mistura na casa dos outros. Aí eu olhei aquela galinha. Falei, quer saber? Vou pegar uma galinha dessa, ele tava tão gordinho, e eu vou levar pra minha mãe. Por quê? Levar pra minha mãe? Eu não sei matar, eu não sei cortar, e enfim, eu não sabia temperatura nem fazer nada. Eu sabia comer. Aí peguei a bendita galinha, botei no saco e levei lá pra casa. Aí eu falei pra minha mãe, gente, minha mãe limpou aquela galinha tava no cheiro. Hoje eu não como galinha. Mas só lembrar, me dá vontade de comer aquela galinha, mas acho que era aquela. Aí minha mãe pegou, temperou, tava um cheiro. Nossa senhora. Ela colocou no tapoar tudo. A boca enche de água. Eu peguei aquela galinha, levei pra casa, coloquei na panela de pressão. Você não tem noção do cheiro que fez naquela casa. Porque a casa era bem pequenininha, era um cômodo e meio. Peguei, coloquei na panela de pressão, os meninos estavam dormindo, eu fui fazer o quê? Vou tomar banho, né? Faz um arroz. Gente, eu já visualizei o pratinho ali pronto. Fui tomar banho, feliz e serelepe. Aí ele vem e chega de serviço. E eu escuto a mãe dele, que Deus a tenha, falando assim, ô fulano, você viu que a Flávia pegou uma galinha sua? E eu tava pondo a minha roupa. Aí ele falou assim, com ordem de quem que ela pegou? Ah, ela pegou e levou lá pra mãe dela. A mãe dela matou, tá cozinhando na panela de pressão. Você acredita que o abençoado pegou e jogou no esgoto? Ele abriu a panela e fez assim, dentro do copo, porque eu morava bem perto. Não, mas eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto, porque eu fiquei com tanta raiva dele. Não, ele poderia ter falado assim, você não come. Você não. Mas tá aí, tá cozida, né? Vamos supor. Deixa os meninos comer. Não, ele não pensou nem nos filhos dele. Esse dia, nossa, eu chorei tanto. E depois eu ainda tive que mentir em casa. Lá na minha casa, né? Meu pai, filha, comeu comigo. Tava boa, tá, nossa senhora, maravilhosa. Quase chorei de novo, porque lá eu não podia chorar, lá eu falava que tava tudo bem. Sendo que meu pai era conhecido no bairro, ele sabia que não tava tudo bem, coisa nenhuma, né? E a gente discutiu, brigou por conta disso, por conta de N coisas. E o que começou a acontecer? O que eu te falei lá atrás, de verbal, começou a passar pra física. Então, eu não vou falar que eu apanhava porque eu revidava. E eu te falei que eu não era uma pessoa assim muito fácil, né? Então, você aprende a se virar. Aí teve um belo dia que eu falei, gente, aí, vai acontecer o seguinte, ou eu vou matar ele aqui dentro, ou ele vai me matar, porque eu já cheguei a ficar machucada. E ele também. Aí eu fui lá na casa do meu pai. Eu não podia falar pro meu pai o que tá acontecendo, apesar que eu sei que ele sabia. E perguntei pra ele, né, se eu poderia voltar
pra casa. Ele rezou o Pai Nosso, Ave Maria, né, tudo, com razão. E falou, não, pode voltar, né? Aí voltei. Aí saí com um, voltei com dois, né? Voltei pra casa. Só que aí eu entrei em desespero pra achar um serviço. Porque eu me julgava um peso, entendeu? E não sei, eu tinha na cabeça e tem até, tipo assim, eles não tinham obrigação de sustentar. Quem arrumou toda a situação fui eu, né? Não foi meu pai. E fui procurar trabalho. Só que desde aquela época, né? Sem experiência, é horrível. Aí eu tinha terminado, acho que eu já tinha terminado o médio. Tinha terminado o médio. E fui procurar. Achei de auxiliar de limpeza. Meu salário era R$252, vale pagamento. Tenho um contrato guardado até hoje. E assim, só que a rede que eu fui trabalhar é uma rede de serviço muito pesado. Porque eu fui trabalhar de auxiliar de limpeza numa rede de hotelaria. Gente, olha, não é brincadeira. É um serviço muito pesado. Tanto que eu era a única mulher numa equipe inteira. Porque é um serviço muito pesado. E hoje as coisas estão bem diferentes. Por exemplo, você tem um trabalho hoje, você não pode pegar muito peso, você não pode... Por serem mais frágeis, né? E naquela época não era assim, né? Então você imagina, tinha que fazer... Eu não sabia temperar água. Que a torneira é quente, água quente e a fria. Eu não sabia. Você não tem noção do quanto queimou em minha mão. Eram umas panelas que, cara, eu praticamente entrava dentro delas pra lavar. Eu não tinha essa de não vai fazer, por ser mais... Você vai fazer uma coisa mais leve. Não tinha. Era uma pauleira, uma loucura o dia inteiro. E eu saía de casa, eu tinha que sair de casa, que eu morava longe, 3h30 da manhã, pra pegar o primeiro ônibus. Porque eu morava muito longe de tudo. Então, isso sábado, domingo, feriado, Natal, domingo e assim sucessivamente. Eu acabei ficando, de lá eu fui transferida e realmente não dava mais. Chega uma hora que realmente não dá. Você não podia sentar, você era da limpeza, você não podia sentar com o pessoal da recepção. Porque vocês não podiam se misturar. Né? Eu desenvolvi uma alergia porque o sapato era pequeno e começou a machucar meu pé. Isso deu uma confusão danada. Então, aí eu fui transferida. Aí realmente não deu. Não deu. Porque o pessoal tem uma mania de grandeza tão idiota que eu queria saber de onde saiu isso. Que assim, você tá varrendo, a pessoa vai lá e... É muito ridículo, porque isso é falta de educação. E umas mulheres, né, porque menina era eu naquela época, implicaram com a minha cara. Então assim, você tava varrendo, ela jogava uma coisa no chão. Você acabou de limpar o refeitório, ela derrubava um copo de refrigerante. E aquilo foi, eu acabei pedindo as contas. Saí de lá, realmente não, fui grata pelo período que me serviu, mas realmente não dava, porque ia acabar, eu preferi pedir do que eu bater em alguém e ser mandado embora por justa causa. E o seu pai, o que ele pensava? Brigava comigo todo dia. Quando eu chegava com as mãos machucadas, pelo produto de limpeza, porque eu falei que eu não sabia temperar a água, nem nada. Nossa, só essa porcaria, você não tá passando fome. Por quê? Ele sempre, em tudo dos meus filhos, ele sempre me auxiliou demais. Tudo. E ele, não sei o que passava na cabeça dele. Tipo, poxa vida, por que ela tá se matando? Ele morria de medo de eu sair desse horário. Por várias vezes ele me levou no ponto. Não tinha esse negócio de celular, de WhatsApp que tem hoje. E eu ficava morrendo de dó. Porque ele saía cedo também. Mas aí, pô, ele levanta, volta pra casa, a gente leva no ponto, volta pra casa, e se ele não consegue dormir? Então, por várias vezes eu nem chamava ele, ia quietinha, ele não queria que eu continuasse. Quando eu pedi as contas, nossa, é isso mesmo, precisa disso não, minha filha. Não, ficar se matando, que não sei o que, realmente ele tinha razão, né? Porque as consequências vêm com um tempo depois, ele não gostava não. Aí eu fiquei sem trabalho, né? E surtando, porque eu precisava trabalhar. Aí aconteceu eu era muito conhecida, eu morei ali 22 anos, então todo mundo me conhecia. Aí eu falava, você não quer trabalhar numa campanha? Quero, eu não sabia nem do que era campanha. Se você quer trabalhar, quero.
Você nem ouviu o resto. Não, imagina, começa quando? Salário? Quer trabalhar. Hoje você fala de uma vaga, qual é o salário? Não, imagina, que salário? Você acha que você vai ser de graça? Tá bom, fazer o quê? Eu já aceitei. Eu fui trabalhar nessa campanha. Acredito eu que pelo fato de eu falar demais, eu acabei, e tem horas que é benéfico, né? Eu acabei me destacando, comecei a coordenar o pessoal na rua, fui sem ganhar mais, tá? Não ganhava nada não, era só 11 mesmo. Aí nessa época, eu tinha umas amigas que moravam bem no começo da minha rua. Eu não saí de lá, batia cartão. Eu lembro que, lembrei, o valor que eu ganhava nessa campanha era R$20 o dia. Mais R$5. Esses R$5 você jogava pra cima desse dia. Se você pagava condição, se você pagava o almoço. Normalmente a gente dividia em 4 ou 5 pessoas. Hoje você pega aqueles 5 e paga o almoço. Eu pego 5 e pago o almoço. E assim, a gente fazia. Eu sei que eu ganhar. E meu pai ficou possesso comigo. Vai ficar entrando meu pé na rua? Isso não é serviço? Que não sei o quê. É o que tem pra hoje, é o que eu vou. Aí aconteceu, essas amigas minhas frequentavam muito a casa delas. Aí um belo dia, a Manuela, minha filha caçula, ela veio na minha vida de uma maneira engraçada. O pai dela estava lá. Porque ele queria conhecer uma outra menina que não era eu. E quem chegou lá? Eu. Vamos lá. Aí acho que ele falou, bom, não tem tu, né? Vai tu, né? Não vai, a outra não vem, vai que eu não consigo passar mais aqui. Fiquei com ele uma única vez, né? Então eu falo que a Manuela foi literalmente um presente de Deus mesmo, né? Porque não era eu, era outra menina, né? E o que eu tava caçando lá também aquele dia? Enfim. Fiquei com ele uma única vez e acabei engravidando dela. E na minha cabeça, né? Eu devia ter um problema. Eu idealizava as coisas tão lindas. Eu falei, não, agora eu vou, né? Meu Deus, né? Não, que bonito, namorar, né? Não que eu tivesse certa, porque você namora e você engravida, né? Não, né? Mas tudo bem. Eu não sei onde é isso. Eu não sei onde é isso. E eu não sei onde eu não surtei. É porque o terceiro, com 20 anos de idade. Tudo bem. Continuei na campanha. Vamos trabalhar. Porque ninguém sabia. Ninguém sabia. Nessa época eu acho que eu devia ser um pouquinho mais gordinho, então deu pra disfarçar melhor. E trabalho. Eu tava em uma outra função. Então eu começava cedo, chegava em casa 9, 10 horas da noite. Muitas vezes sem comer. Só que aí, o que aconteceu? A campanha acabou, né? Acabou. E aí? O emprego também acabou. Aí eu tive que ir falar com o ser humano, né? E agora? Mas assim, na minha cabeça, por mais que ele falasse, a gente não vai ficar junto, que não teria problema nenhum, mas eu esperava um mínimo de apoio, né? Aí fui lá. Calhou, né? É a vida da Flávia, né? Não é nada normal. Você quer fazer uma coisa discreta. Cheguei lá na pinóia da casa dele, estava tendo uma festa. Falei, oh meu Deus. Olhei aquela garagem cheia de gente. Eu vou falar, né? Vim aqui, não vou anunciar no microfone, mas vou falar. Aí chamei ele, discretamente. Às vezes eu consigo ser discreta, né? Chamei ele. E falei, olha, assim. Ele, tipo, não, é mentira. Ou nossa, né? Não, ele riu. A idiota que pensou, né? Tá feliz, né? Não tem filho. Não tinha na época. Menina, esse cara deu um show. Mas esse cara deu um show. Nossa, né, como era boba. Ela começou a gritar que não ia assumir filho de ninguém, porque eu já tinha os dois, né? E que não ia ficar comigo, que eu tinha feito de propósito. Ele começou a gritar. Ou seja, todo mundo que estava na festa, que eram familiares dele, ouviu. Foi aquela confusão generalizada. E eu fazia o quê? Chorava. Só chorava, né? Porque eu saí de lá de dentro, porque eu não dei uma surtada. E a irmã dele que até hoje a gente tem contato,
Ela veio, me chamou, conversou comigo, me acalmou, sabe? Tadinha dela. Foi a única pessoa da família. Aí ele veio e falou, meu Deus, eu não vou ficar com ela não. Nem um emprego decente ela não tem, ela não presta nem para um emprego. Só presta pra ficar entregando papelzinho no farol. Aí eu, boba, eu chorava. Eu entrego mesmo, pelo menos seu trabalho. Não, mas eu sofria. Gente, olha, sabe novela mexicana? Perdia pra mim. Perdia. Eu não sei como que eu não tive desidratação nesse dia. Mas chorei tanto. Mas também falei, chorei, mas vou embora, né? Aí começou uma outra guerra, né? Lá em casa, né? Porque minha mãe não queria mais dentro de casa. Mas meu pai não queria. Ele sempre foi delegado, de filha minha, não põe pra fora. Enfim, discussão todo santo dia. Ela querendo que ele colocasse pra fora, ele falava que eu não saía. Mas era extremamente desagradável, né? Porque eu ouvia absolutamente toda noite, era uma discussão, e eu era o motivo, né? Acabou que eu fiquei, né? Ainda bem. Fiquei, obviamente, eu não tive nenhum tipo de acompanhamento ou de... Eu não sei se a palavra... Preocupação do pai dela, pelo menos com ela, não comigo. Porque era a primeira filha, né? Mas não tive nada disso. Nada de chá de bebê também, pode esquecer. Aí, o que aconteceu? Eu ganhei, a Manu, tudo que ela teve enquanto pequena foi dado. Tudo, porque eu não trabalhava, acabou a campanha, acabou. Eu não tive condições de comprar absolutamente nada pra ela. Hoje eu vejo, gente, tanta infinidade de coisas que tem. Eu acho que se eu tivesse um filho hoje, eu iria à falência. Seja ele menino, seja ele menina, é tanto brinquedo, é quarto pra você, enfim. Eu lembro que tadinho, meu pai, quem comprou uma roupa nova pra ela foi meu pai, né? Pra ela sair do hospital. Ou foi o macacão rosa ou foi o macacão do Palmeiras, eu já não me lembro. Porque meu pai é palmeirense. Comprou pra ela, mas foi a única peça que ela teve. Aí o que aconteceu? Eu tava destruída, né? Gente, detonada. Meu Deus, meu mundo acabou. Aí um belo dia, eu tô lá. Eu recebi um telegrama falando que era pra eu entrar em contato urgente com o pessoal que eu havia trabalhado. E nesse período que eu trabalhei, que eu tava grávida dela, tinha um anjinho lá, porque às vezes Deus tira ele de lá de cima e põe no meu caminho, né? Eu acabei conhecendo, enfim. Pediu pra entrar em contato, aí o cara vai. Eu liguei a cobrar. Nossa, eu tava até sem telefone na época. Liguei a cobrar no telefone do Telegram. Aí eu lembro que ele falou assim, Flávia, sabe informática? Sei. Você sabe? Sei. Não, tudo bem, porque você vai dar aula? Tá bom. Aí falou da documentação, tinha que levar, né, e tal. Aí eu voltei do orelhão pra minha casa e falei, valeu minha Nossa Senhora, né? Eu não sei informática. O que eu vou falar dessa menina? Ninguém sabia que eu tava grávida. Quanto mais tinha uma filha. Falei, bom, dela eu não falo, né? Agora vamos resolver o outro problema. Não sei bolhufas de informática. Porque naquela época não se compara hoje. Aí eu fui atrás de alguém que tivesse um computador. Porque eu precisava aprender a ligar. Seria um bom começo. Fui atrás de um colega meu. Eu me sinto tão antiga, né, quando eu falo essas coisas. De uma locadora. Nem tem mais locadora. E ele tinha Blockbuster. E ele tinha um computador lá. Eu cheguei nele e falei assim, pelo amor de Deus, como é que liga o computador? Ele falou, é assim. Aprendi, dei um passo. Só que eu tinha que ir no outro dia. Aí peguei meus documentos, tudo, fui lá, levei. Gente, tava numa felicidade. Você não tem noção. E ela era uma bebê. Tava numa felicidade, mas fui tão contente. Aí fui lá, levei meus documentos, tá? Você acha que eu tava preocupada como eu ia trabalhar? Não tava. Não me interessava. Deveria. Tudo bem, comecei a trabalhar, tudo. De primeira, eu olhava as meninas, né? Porque elas já eram mais experientes. Só que elas estavam assim, meio que instruídas a não me ajudar e tal, meio, né? Desconfiada. Tu agora se vira, não sei do que. Se vira. E eu surtava. Por quê? Foi uma pessoa que mal me conhecia que me indicou. E aí você pensa, pô, eu vou prejudicar a pessoa. Eu vou prejudicar eu também, porque eu preciso trabalhar, né? Então eu surtava, dava uma surtadinha. Gente, mas eu não digitava.
pessoal fala catar milho, né? Eu devia catar arroz, micróbio, porque eu não achava. As secas corriam de mim, era incrível, acho que aquilo era pessoal. Mas enfim, uma das pérolas, a gente estava trabalhando tudo, e era um servidor apenas, né? As outras máquinas eram burras. Então às vezes elas davam uns probleminhas, você tinha que dar uns comandozinhos lá pra poder funcionar. Aí tô lá ligando todas as máquinas, eu morria de medo de queimar. Eu tinha um pavor de queimar aquilo. Aí nada. E aí, eu desligo, se eu desligar queima, né? Então tá, não vou desligar. Eu falei, tá funcionando aqui não. Isso aqui, ó. Ela, minha supervisora. Flávia, dá F4. Tá, pode deixar. F4, ela falou, né? Cadê o F? O meu pai, cadê o 4, senhor? Cadê o 4? Aí ela olhou da mesa. Ô Flávia, tem uma teclazinha de função que tem aí na parte superior do teclado. Obrigada, eu não tava achando. Naquela hora ela teve certeza que eu não sabia de nada, eu tenho certeza. Então, a primeira aula que eu dei foi um caos. Coitado do pessoal. Eu dei aula baseada na apostila, né? Que também não era boa, né? Mas eu acabei, e eu sou tinhosa, né? Eu lembro que a minha mãe, na época, ela falou assim que eu não ficaria 2 meses nesse trabalho, porque eu não sabia nada. Eu comecei a assistir a aula delas, sem elas perceberem. Eu fingia que tava lá digitando, porque eu me achava, né? Eu escrevia tudo em alemão, porque não tinha vogal, não tinha nada. E eu só ficava assim, mentira, né? Dá uma olhada na aula, digitava. É assim que faz isso, e digitava. Mas eu aprendi realmente sozinha. Depois de 7 meses que eles ofereceram um curso de introdução, eu já tava, né? Bem pra caramba. Aí eu fui transferida de uma unidade para outra. Outra vez Deus falou assim, não, vou deixar o Tandinho lá esperando. Foi uma pessoa que, nossa, o que as meninas não fizeram, ele fez o dobro, né? Ele me acolheu, era uma comunidade muito carente que a gente trabalhava. Ele me ensinou hoje do que eu sei de elaboração de projetos, de trabalho em comunidade. 95% foi ele. Porque ele foi muito receptivo, foi muito amigo. Eu falo, a gente tem contato até hoje, e eu falo pra ele que até hoje eu devo muito a ele. Porque ele me ensinou, e até mesmo nessa parte de ensinar, de despertar esse negócio de ensinar, foi com ele. Aí eu, dessa unidade, saí, fui pra outra, porque eu fui assumir essa outra unidade, né? Fui transferida pra essa outra. Aí um belo dia meu pai tava trabalhando próximo a mim. Próxima unidade que eu trabalhava. Aí, falei, vou lá, né? Almoçar com o pai. Não tinha, como eu já falei, esse negócio de celular, então você não ficava ligando o tempo inteiro ou mandava uma mensagem no WhatsApp, né? Fui. Ele tava trabalhando num posto de gasolina, perto de mim, numa reforma. Meu pai é mestre de obra. Aí tal, nossa, eu tinha orgulho do meu trabalho, você não tem noção. Eu usava salto, eu me sentia assim, sei lá, eu não sei o que, sabe? Mas o emprego, pensa no emprego mais top que tiver, eu me achava. Falei, nossa gente, que orgulho, né? Estou saindo do meu trabalho pra almoçar com meu pai, tipo, ó. Aí fui, chegando próximo, você atravessar uma avenida, o posto era do outro lado, eu olhei. Pra cima tava lá meu pai com uma escada emendada na outra, naquela fachada do posto de gasolina. Eu falei, gente, se meu pai cai dali? Porque a gente tinha uma ligação. Eu falei, o que eu vou fazer, né, da vida? Como é que vai ser? Tá na hora, passou da hora, né, de eu tomar um rumo. Enfim, fui almoçar com ele, todo meu pai, como não deixa a mulher pagar a conta, moda antiga, né? E eu implorei para que ele fosse até o meu trabalho, porque eu queria que ele conhecesse, né? Aí, não sei o quê, porque eu não queria, porque tava sujo. Aí voltei, cheguei no meu trabalho, aquilo ficou remoendo, eu falei, quer saber? Eu vou fazer faculdade.
Vou fazer o quê? Né? O quê? Aí, acabou, de primeira eu não consegui fazer inscrição porque eu fui dar aula de informática, que era o que eu trabalhava. E aí eu voltei e falei, peraí, eu dou aula. Eu gosto da aula. Então, fiz minha inscrição, tudo, não comentei com ninguém que eu havia feito a inscrição. Aí tá bom, mas me senti assim, né? Fiz a prova, foi no final de semana, eu falei que eu ia fazer uma prova, também não dei detalhes. Passou acho que uns 2, 3 dias, não me recordo ao certo. Eu fui acessar lá, né? Colocar o CPF e tudo. Nossa, menina, que gritaria. O pessoal que tava usando o computador ficou tudo assim. E eu gritava, eu passei, tipo assim, em primeiro lugar em medicina na USP, né? Nossa Senhora, se eu pudesse, acho que eu mesmo tinha me pintado, raspado a cabeça. Até liguei pra minha casa errado desse dia, porque eu queria contar pro meu pai. Aí, beleza. Tava felicíssima da vida. Fui pra casa, falei, vamos dar notícia, né? Meu nome é Carol, esse foi o canal Memórias Fantásticas. É um canal que vai contar a história das pessoas, histórias fantásticas de pessoas fantásticas. E se inscreve no canal, ativa as notificações e se você tem uma história pra contar, entre em contato com a gente no e-mail que já tá aparecendo aí pra vocês. Eu agradeço. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, mostra pros amigos pra vocês rirem juntos. E é isso. Tchau!